Salve Maria e São José, que alegria! Vamos começar o primeiro dia, gente! Vocês têm noção? Vocês têm noção que vocês estão começando, dando o primeiro passo para uma caminhada que vai ser assim, transformadora? E tudo que eu falar para vocês aqui, eleva a níveis que você não consiga imaginar. É mais ou menos isso que é a consagração. Ela pode até ter uma ideia, só que isso é muito superior. Porque é como se você estivesse, de fato, entrando naquele curso que você, sempre sonhou. Fazer uma pós, uma coisa que você sempre desejou, e de repente você chega com o seu caderno novo, com tudo arrumadinho, e você fala assim, nossa, eu não estou acreditando. Estou realizando um sonho. Sim, é isso. Só que você está realizando um sonho de Deus para você. Foi Ele que te trouxe até aqui. Foi Ele que falou assim, olha, faça. É assim, é aqui que eu te quero. E aí tudo acontecerá a partir desse projeto, a partir desse caminhar. Tudo acontecerá. E eu só fico feliz, assim, de poder mais um dia, estar diante da Virgem Maria, do Espírito Santo de Deus. Porque eles estão aqui, eles estão com vocês, E nós estaremos sempre invocando, chamando a Santíssima Trindade, chamando a Virgem Maria, nossos anjos da guarda, todos os santos de nossa devoção, eles todos estão presentes, porque é lindo poder falar das coisas do alto, com uma base tão bacana que Dom Antônio fez. Quem ainda não comprou esse livro, queira comprar, compre, porque às vezes você vai falar assim comigo, Carol, não consegui ver o vídeo, mas eu posso ler. Então fica ótimo também, porque aí você consegue fazer em outro horário, tá bom? As meditações são maravilhosas. Tem pessoas que gostam de fazer com outras pessoas falando, porque aí pelo menos interage, Aí, ó, a Emily já chegou. Seja muito bem-vinda, tá bom? E todos os demais que estarão vendo, que Deus abençoe. E vamos começar para a gente não demorar muito? Bora lá. Estamos aqui, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então vamos lá. Maria convida-nos à santidade. Nossa Senhora convida-me à vida perfeita, a fim de que eu obedeça à vontade de Deus que me quer santo. A vida perfeita é suave, útil, deleitável. Para obtê-la, não me bastam as forças da natureza, mas necessito do auxílio divino, mediante a devoção a Maria. Prelúdios. 1. Represento-me Nossa Senhora, acenando-me com amorosa instância para que venha junto dela para ouvi-la. Filho, acolhe meus conselhos. Gênesis 27, 8. 2. Mãe Santíssima, alcançai-me firme e sincera resolução de cuidar de minha vida espiritual à luz dos vossos exemplos. Que lindo. Primeiro ponto. É vontade de Deus que eu seja perfeito. Na criação, Deus me afeiçoou à sua divina imagem e semelhança. Colocou em mim um espelho da Santíssima Trindade. Deu-me a vida como o Pai, a inteligência como o Filho e o amor como o Espírito Santo. Na redenção, fez de mim a imagem viva de Jesus Cristo, ao lavar-me no sangue do Cordeiro Imaculado. Ele quer que no paraíso eu possa ter a semelhança, não apenas esboçada, mas perfeita e completa na glória de sua posse eterna e feliz. À imagem de Deus, pois, devo ser santo. Santificai-vos, sede santos, porque eu, vosso Deus e Senhor, sou santo. Levíticos 19, versículo 2. Esta é a vontade de Deus, vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Para que eu consiga a semelhança com meu Pai e Criador, cumprindo a sua vontade claramente manifestada, devo dirigir todos os meus pensamentos,
palavras e ações a alcançar a perfeição de minha vida cristã em todos os momentos da existência. Assim fez Nossa Senhora, cuja santidade sobrepassou todos os anjos e todos os santos. Ela mereceu obter perfeita semelhança com o Pai Celeste, pois Deus é a fonte de todas as graças da santidade e de todas as bênçãos. E Maria é a cheia da graça e a bendita entre todas. Que lindo! E aí, quando a gente reza Ave Maria, vocês já repararam que a gente reza assim? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ele é, Ele está. Alegra-te, cheia de graça, né? Deus é contigo. Então, quer dizer, quando nós invocamos o nome da Virgem Maria na oração, automaticamente estamos invocando a Deus, porque ela está em Deus. Ela sempre esteve em Deus. Ela nunca cometeu nenhum pecado, nem venial. E isso significa conexão total com Deus. Quando nós cometemos algum pecado, nós estamos nos afastando de Deus. Quando nós estamos pedindo perdão, nos arrependendo e buscando viver em Deus, nós nos aproximamos ao ponto de Paulo falar: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Imagine Paulo, que cometeu aquele tanto de atrocidade antes de se converter, que fez e aconteceu, e depois se entregou firmemente no projeto e foi um evangelizador, foi uma pessoa que levou tantos à conversão. Ele se aproximou de Deus e se tornou um só. Imagina Nossa Senhora, que nunca pecou. Se Paulo, com todos aqueles pecados, conseguiu se libertar de toda a mácula do pecado e se unir a Cristo de tal maneira que era Cristo que vivia nele, quem dirá a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, que recebeu o próprio Deus dentro, que foi criada pelo Deus Pai, totalmente separada, limpa e imaculada, depois recebeu do Espírito Santo, foi coberta pelo Espírito Santo, e dali vem para o ventre dela o Deus Filho. Ela é toda integrada à Santíssima Trindade. Portanto, quando a gente fala de a Virgem Maria, nós não estamos retirando Cristo e colocando Maria. Não. Nós estamos atraindo Maria para nosso convívio e assim entrando no grande mistério, que é, a Virgem Maria, a toda santa, toda cheia da graça. Isso é muito forte, gente, isso é muito lindo. Por quê? Porque se ela é toda de Deus, quando nós estivermos nela, consagrados a ela, o que nós reteremos? O que nós absorveremos dela? Deus. O que fica para ela? Zero. Ela nunca ficou com nada para ela. Pelo contrário, ela recebe o Cristo, vai para trabalhar na casa de Isabel, depois ela recebe o filho depois de uma viagem longa, depois ela tem que viajar de novo, logo depois de ter tido o bebê, num curral. E aí ela vai para um local que é pagão, cheio de gente maldosa, com o filho dela, e o Salvador do Salvador, que é São José, salvou o menino Jesus. Imagina. Depois ela volta para Nazaré, vive naquele escondimento da Sagrada Família. Por quê? Porque é na família que a gente se santifica. Não dá para você querer ser santo só na igreja, só para os amigos, só no colégio, só no trabalho. Não. Você precisa primeiro ser santo aqui dentro, na onde é mais difícil. Por quê? Porque é na família que a gente está ali, bem pertinho. E aí, quanto mais unido nós estivermos, mais nós seremos uma rocha. E o amor acolhe, porque olha, gente, presta atenção. No nosso coração, quando a gente adentra com o nosso coração, tem alguém aqui dentro,
Nosso coração está repleto de amor. Quando a gente coloca alguém aqui dentro, a gente não dá mais espaço para raiva, a gente perdoa. Porque a gente traz para dentro do coração, que é o berço do amor. E aí a gente perdoa. Isso faz com que a gente se una àquela pessoa. E isso vai nos fortalecendo, porque uma mão assim é uma coisa, uma mão assim é outra. Então tudo isso vai sendo transformado na nossa vida. Mas vamos ao segundo ponto. A vida perfeita é suave, útil e deleitosa. Aquilo que Deus nos pede não contraria nossa inteligência, nem deprime nosso coração. Muito ao invés, a vida perfeita é aquela doce e suave sabedoria celeste que as sagradas letras tanto exaltam. A pérola preciosa, o tesouro oculto, de infinito valor e preço, que nos obtém a familiaridade com Deus, a paz conosco e a alegria com os nossos irmãos, a verdadeira felicidade na terra e no céu. Ela é o reinado de Deus em nós e o gozo do Divino Espírito Santo. Uma alma perfeita é o mais belo espetáculo aos olhos de Deus e dos anjos. O palácio e o tálamo de Jesus, o Divino Esposo. Nada tão útil à igreja e a toda a humanidade como um coração de todo entregue a Deus. Nada é em comparação a ele, o sábio, o artista, o político, o herói guerreiro. Ele é a verdadeira nobreza da humanidade. Ele quer amar a Deus e sacrificar-se pelos irmãos, numa perfeita comunhão com todos os homens. Que maravilha para os olhos de nossa fé, a vida de Maria, nas operosas virtudes perfeitas que ela sabia, contudo, ocultar aos olhares do mundo, que não merecia conhecê-la. Toda a glória da filha do rei é interior e oculta. Ó Maria, ensinai-me a suave preciosidade da vida perfeita. Terceiro ponto. Para a santidade, temos precisão do auxílio divino por Maria. Obra tão admirável, não a posso realizar por minhas forças naturais. A santidade é sobrenatural. É uma elevação à mesma ordem divina, uma participação na natureza de Deus. Para ela, de nada serviriam todos os recursos da minha natureza. Somente a graça onipotente de Deus, graça abundante e extraordinária, o pode conseguir. Minha santificação é obra ainda maior que a criação de todo o universo material. Minha santificação é obra ainda maior que a criação de todo o universo material. Nunca se esqueçam disso. Deus dá mais valor à sua alma se santificar do que tudo que Ele construiu, que a gente pode conhecer. Tudo é nada perto da nossa santificação. Ele nos ama de uma forma extraordinária. E uma alma que se salva é aquela do Evangelho de ontem. É uma moeda que se perdeu. É uma ovelha que se perdeu. Eu desconsidero as minhas outras 99? Não. Mas aquela que se perdeu estava perdida. Estava perdida. Eu não a tenho mais. E aí, de repente, nós a encontramos. Que alegria! Algo que se perdeu não era meu mais. E agora voltou. Não que as 99 não sejam lindas, são lindas e eu as tenho. Mas nós estávamos perdidos, estávamos fora. Agora não. Agora nós chegamos, voltamos. E isso é de uma grandiosidade gigante. Por que meios alcançarei de Deus o auxílio imprescindível de que tenho tanta necessidade e desejo tão vivo? Ele quer elevar-me. Entretanto, minha alma se assusta e trepida meu coração ao ouvir falar de virtudes tão altas. Tenho conseguido tão pouco até agora, mas se achasse um atalho que me encurtasse o caminho, um guia poderoso, uma celeste carruagem que me levasse com segurança e suavidade? Sim, Maria, minha Mãe Santíssima, eis o atalho bendito, o guia seguro, que me dá de facilitar o trabalho árduo. Seu regaço de mãe há de ser o veículo divino que me levará com presteza e amor. Ela diz São Bernardo, é a estrela que guia ao porto do céu.
os navegantes da terra. Seguindo-a, não me desviarei. Rogando-a, não provarei desalento. Pensando nela, não errarei. Se ela me retiver, não hei de cair. Se me proteger, nada temerei. Se me conduzir, não experimentarei cansaço. Se ela me for propícia, atingirei com certeza o almejado porto. Formosa estrela minha, quero seguir-vos, os olhos sempre fitos em vossa excelsa beleza, porque vós sois espelho da santidade de Deus, suave e bondosa, hei de rogar-vos, imitar-vos, para adquirir a perfeição. Conduzir-me pela mão, como a um filho, embora seja eu indigno sequer de ser vosso escravo. E, pois, me convidais à santidade, que Deus quer enriquecer minha alma. Ouvirei vossa palavra querida, permanecendo todo este mês de bênçãos aos pés do vosso trono de amor. Ramalhete. Para encontrar a graça da santidade, a vida verdadeira, é preciso encontrar Nossa Senhora. Quem me encontrou, encontrou a vida. Por quê? Por que quem encontrou Nossa Senhora encontrou a vida? Porque quem encontrou Nossa Senhora encontrou Jesus. Não era ele que estava nos braços dela quando os pastorinhos chegaram? Quando os reis magos chegaram? Chegaram e viram o neném nos braços da mãe. Jesus veio ao mundo através de Maria e é através dela que nós chegaremos a Ele. Ele é a escada total, mas quem nos leva a começar a subir essa escada é a Virgem Maria. Ela conhece um atalho perfeito para que nós cheguemos a Ele em segurança. Confia e segue firme. E outra, lembre-se, as adversidades acontecerão, os problemas, e o encardido deve estar furioso. Mas a nossa missão é saquear o inferno, a começar pela nossa alma. Nós não retiraremos ninguém da lama se nós não estivermos com os pés fora dela. Portanto, se você precisa salvar e ajudar algum parente, algum amigo daquele local horrível que está, primeiro se fortaleça fora dele. E é a Virgem Maria que vai conseguir te manter de pé. Porque você vai cair? Vai! Os santos caíram todos os dias da vida deles. Até o mais justo de todos os homens pecou pelo menos 7 vezes no dia. Porém, qual é a alegria de um filho da Virgem Maria? É que uma mãe está sempre disposta a levantar o filho que cai. Portanto, não tenham medo, não tenham desânimo, pelo contrário, se sintam selecionados. Há um grupo que estará fortalecido para atrair mais e mais filhos de Deus a esse grande privilégio que é a santidade. Ela está pertinho da gente, porque é um desejo de Deus. E também não é porque é seu desejo, não. Porque não foi você que escolheu Jesus Cristo, foi Ele que te escolheu. João 15. Amo essa passagem. Vamos então ao Santo Evangelho. O Evangelho do dia de hoje é de Mateus 7, do 13 ao 27. Jesus convida a santidade verdadeira. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho para a vida, e quão poucos os que acertam com ele. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, de dentro são lobos rapazes. Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura os homens colhem uvas de espinhos e figos de abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Não podes a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos deles conhecê-lo-eis.
Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Este sim entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Em teu nome não operamos prodígios? E eu lhes direi, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que operais iniquidade. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava acertada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa será comparado como um homem estulto, um homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. E veio a chuva e investiram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, a gente tem que se enxergar como a árvore que não dá frutos. Porque às vezes a gente olha aqui e fala assim, então eu sou a árvore boa, eu dou bons frutos. Só que a gente, quando a gente se coloca nessa posição, a gente meio que fecha os nossos olhos para aquilo que a gente faz no dia a dia e que não é tão legal, que não agrada a Deus. E qual que é o problema disso? É que às vezes, viver no nosso dia a dia, muita coisa que não agrada a Deus, aparentemente, não é por nós visto como uma coisa desagradável. E aí a gente meio que vai fazendo e vai vivendo e vai achando que a gente está bem na fita. Só que é o seguinte, como é que a gente vai encontrar com a verdade? Como que a gente vai saber se nós estamos agradando a Deus? Bom, eu recebi essa orientação ontem do Padre Cláudio. Ele falou uma coisa que eu fiquei assim, guardei no meu coração. Ele falou, Deus tem um mecanismo dentro de nós, onde tudo aquilo que o agrada nos traz paz e alegria, e onde tudo aquilo que desagrada a Ele nos traz um incômodo. Nessa dinâmica, nós estaremos o tempo todo sendo movidos por Deus. Porém, tem muita coisa que a gente nem sabe, porque a gente não está conectado a Ele. Nós não estamos sobre a rocha, nós estamos sobre a areia. E a areia, como é que é? Ela vai, né? Ela vai voando, ela não se fixa. E esse é um grande problema de nós católicos. Por isso que eu coloquei aí no WhatsApp, no grupo, que nós temos 4 pilares. Nesses 4 pilares, vem toda uma estrutura para que a gente esteja fixo na rocha, para que a gente esteja atento a este palpitar de Deus, sobre a alegria e sobre o incômodo, onde nós estaremos conversando com Ele. Ixi, Pai, aqui eu não te agradei. Nossa, Pai, desculpa, eu devia ter feito de outra forma. Então, nesse mover, a gente precisa encontrar com a graça que nos atrai, que nos move para Ele. Estando nele, nós estamos alicerçados, nós estamos firmes. E aí o que acontece é que quando Deus chega para nós e fala assim, as 4 pilares, Eucaristia, eis que estarei convosco todos os dias, o último mistério do texto luminoso. Então, Deus institui a Eucaristia e determina que Ele estará conosco todos os dias, porque Ele sabia que nós não conseguiríamos se nós não estivéssemos nesta comunhão. Então, o que é a Eucaristia? É o pão que nos traz Cristo como parte de todo um corpo. Nós passamos a fazer parte desse corpo. Então, a Eucaristia nos aproxima da vivência em Cristo. Estamos nele, a partir da comunhão. Mas e se essa comunhão estiver fora da graça? Ou seja, se eu estiver cometido um pecado e comunguei, eu naquele momento não retenho essa graça, porque eu não estou limpa, eu não estou em estado de graça. Aí o que acontece? É como se fosse um escorredor de macarrão. Você joga ali a água e ela se esvai. Você recebeu, mas ela passou por você. Ficou molhadinho? Ficou. Mas era para você estar inundado. Não era para você só ter tocado. Era para você estar mergulhado. Então, quando você está na rocha e seguindo esses 4 pilares, você vai poder conduzir sua caminhada na rocha presente. Então,
é a comunhão, a confissão, para que você esteja sempre em estado de graça, retendo e mergulhando. Depois, a palavra, Bíblia Sagrada. Por quê? Porque aqui contém toda a palavra do Cristo, toda a vontade de Deus, tudo aquilo que pode nos nortear. Então a gente precisa ler a Bíblia e o Santo Terço. Não dá para falar, eu sou católico, apostólico, romano, não rezo o texto diariamente. Gente, desculpa quem não faz isso ainda. Mas é ainda, pode ficar certo disso. Você sentirá a necessidade de rezar o terço. E isso fará da sua vida uma vida de plena alegria. Não sei te explicar. Por quê? Porque é uma oração tão simples, tão singela. São, Ave Marias, Pai Nosso, Ave Marias e Pai Nosso. Mas isso tem um poder tão grande de nos afastar dos demônios, de nos garantir proteção e de nos aproximar da vivência de Cristo nessa terra, que é extraordinário quando a sua vida se alimenta da palavra, do terço, da Eucaristia e de uma penitência constante. Então isso tudo traz pra gente força, sabe, gente? Pra gente ficar nessa rocha, pra gente não deixar que a conexão com Deus nos afaste do entendimento, beleza? Bora então ler um pouquinho sobre a imitação de Cristo? A gente vai falar dos desejos da santidade e esforço para consegui-lo. Trataram os santos de se mortificar inteiramente em todos os desejos terrenos e por isso puderam unir-se a Deus no íntimo do coração e serem livres. Ocupamos-nos muito de nossas paixões e temos demasiado cuidado do que é transitório. E também poucas vezes vencemos um vício perfeitamente, nem nos inflamamos do desejo de adiantar cada dia o nosso aproveitamento. E por isso ficamos sempre tíbios, sempre fracos. Se estivéssemos perfeitamente mortos para nós mesmos e no interior desembaraçados, então poderíamos gostar das coisas divinas e adquirir alguma experiência na contemplação celestial. O que unicamente nos impede é o não estarmos ainda livres de nossas paixões, de nossas inclinações e desejos. E isso mesmo nos aparta de entrar no caminho perfeito dos santos. E quando também alguma adversidade nos sucede, muito depressa nos desalentamos e buscamos consolações humanas. Se nos esforçássemos na batalha em pelejar como varões fortes, veríamos sem dúvida o auxílio do Senhor descer do céu sobre nós. Olha que lindo. Ele fala que se nós nos esforçássemos como homens fortes, se nós nos esforçássemos naquele momento da batalha, veríamos sem dúvida descer sobre nós a graça de Deus, lá do céu. Eu tenho fé que a gente vai conseguir isso, gente. A gente precisa confiar nisso. Igual Davi confiou que ele iria, sabe lá Deus como, ele iria matar aquele gigante que estava profanando contra Deus. Ele falou, o quê? Se eu não ficar falando de Deus, não vou deixar não. Mas que, cara? O cara é um gigante, ele tá matando geral aí, você vai ficar na frente dele? Você nem consegue colocar armadura de tão pequeno que você é. Ele falou, não tem problema não, eu já matei um leão, já matei um urso. Deus vai me dar graça também, eu já consegui salvar minhas ovelhas desses bichos ferozes. Eu não consegui, não fui eu, foi Deus. Então Deus vai me ajudar de novo também. Mas olha, como Davi já estava na conexão com Deus. Ele já tinha experimentado o poder de Deus em pequenas batalhas, que ele viu que não foi ele, foi Deus. Portanto, ele tinha confiança de saber que ele não estava sozinho e que o Deus de Israel era poderosíssimo. Ele era bem aplaudido pelos homens? Não. Ele era, na verdade, rejeitado pelos homens. Ele era o menor. Por quê? Porque Deus, ele usa daqueles que são humildes. E o pequeno, nesse caso, é aquele que é pequeno no sentido de não se achar sobre ninguém. Eu sou o menor de todos. Deus ama fazer isso. O magnífico é todo sobre isso. A minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade da sua serva. Eu olhava essa leitura e falava, Nossa Senhora,
Humildade, ela mesma está falando que ela é humilde. Por que ela falou que ela é humilde? Porque ela tinha poder sobre as virtudes. A gente não sabe falar das virtudes porque a gente não as conhece. E aí a gente acha que é vaidade a gente falar que nós somos bons, né? Só Deus é bom. Mas a virtude da bondade, da generosidade, é uma virtude que vem de Deus, né? Então, naturalmente, nós precisamos tomar posse. Então, Nossa Senhora sabia que ela era a menor de todas, que ela era humilde, serva, escrava. E uma vez tendo consciência de que ela morria para o mundo e vivia somente para Deus, ela sabia também que tudo na vida dela era Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque ela não se preocupava com as coisas terrenas. Ela não estava apegada às coisas terrenas. E aí a gente volta lá na Anunciação. Porque nesse momento a gente estava falando de Isabel, quando ela recebe a saudação, né? E fala, como assim que a mãe do meu Senhor vem me visitar? Naquela época não tinha WhatsApp, ela não sabia que Nossa Senhora tinha, né, recebido a presença do Messias em seu ventre, mas o Espírito Santo a cobriu, né? Mostrou para Isabel que ali estava o Messias. Mas vamos voltar na Anunciação, quando o anjo fala com a Virgem Maria, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é convosco. Naquele momento, se Nossa Senhora tivesse presa às coisas da terra, o que ela ia falar? Então, o anjo, deixa eu te falar, é que o seguinte, eu acho que Deus errou. Eu ainda não casei, vou casar daqui a alguns meses, então faz o seguinte, fala para ele que tá liberado, viu? Não tem problema nenhum. Mas, considerando que, né, eu preciso estar casada para isso, né? Faz o seguinte, para ninguém ter aquele fusquinho, fofoca, essas coisas, né, do pessoal. Então, volta daqui a 3 meses, fala para o Espírito Santo me cobrir daqui a 3 meses que eu já vou estar casada, e aí tá tudo certo, tá bom? E de preferência, avise meu esposo, porque, imagina, né? A gente não tem, né, nada, então eu preciso que ele seja informado. Você cuida disso para mim? E tá liberado. Essa é a visão de quem está preso no que os outros vão falar de mim. Meu Jesus, o meu marido vai me largar. Ai, seguir a Deus eu não posso. Deus, o Senhor confundiu as datas. Deus não erra. Deus não muda. Deus espera a nossa entrega total. Obediência cega. Não precisa entender para te obedecer. É isso que é para fazer? É isso que é para fazer, então nós vamos fazer. E isso é a graça de Deus em nossas vidas. Nossa Senhora não teve medo. Ela só perguntou, mas como é que vai ser? Porque, eu não conheço homem nenhum. Ah, então, é o seguinte, o Espírito Santo te cobrirá. Ah, tá. Faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Eis aqui a escrava. Eu estou aqui para te servir. Fala aí, o que o Senhor deseja? Eis-me aqui. E assim ele se retirou. Ah, gente, tá tudo aqui, ó. Beleza. Aí ele fala o seguinte, porque Deus está pronto a socorrer os que pelejam e esperam em sua graça e nos procura ocasiões de combater para que alcancemos a vitória. Se pomos unicamente o progresso da vida religiosa nas observâncias exteriores, bem depressa se nos acabará a devoção que tínhamos. Ponhamos, pois, o machado à raiz da árvore, para que, livres das paixões, possamos pacificar nossas almas. Ah, mas aquele rapaz é gente boa demais e eu vou lá fazer parte desse grupo, eu vou lá ajudar, eu vou lá na pastoral, porque o coordenador é demais, ele é bacana e tá animado, tá todo mundo junto. Aí você vê a pessoa cometendo uma atrocidade. Ah, quer saber? Nem vou mais. Nem vou mais porque tudo ali, ó, mentira, ó, confusão, só problema. Tô fora, não quero saber de problema não. Você estava alicerçado em quem? No humano, no homem falho. É fato, a igreja é cheia, tem lugar para mais um.
como diz Fulton Sheen. Porém, quando a gente coloca nossa força, nosso foco em Cristo Jesus, nós não desviaremos. Por quê? Porque aquele errou, eu erro também. Se eu estivesse no lugar dele, teria feito pior. Vamos junto. Vou rezar por ele. Eu estou aqui vendo isso para que eu possa ser intercessora dessa situação. E não comenta, não futrica, não. Fofoca não combina com quem está seguindo a Cristo. Falar mal de padre, falar mal de papa, falar mal do colega, falar mal da pastoral, falar mal do... Tudo isso é coisa do encardido, que vai colocando na nossa cabeça e a gente vai desviando do foco. O foco é Cristo, o foco é Ele. Então, aos que estão errando, estamos juntos, eu também erro demais, vamos rezar, vamos pedir para Deus fortalecer nossa comunidade, vamos pedir para Deus fortalecer, você pode me ajudar, eu não estou conseguindo, e assim a gente vai, se unindo como varões mesmo. Leitura de Montfort, Segredo de Maria. Maria, meio de santificação. Imagem viva de Deus, resgatado com o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. A vontade de Deus a teu respeito é que te santifiques com Ele nesta vida, a fim de obteres sua glória na outra. A aquisição da santidade de Deus é tua vocação, e para aí devem convergir todos os teus pensamentos, palavras e obras, todos os teus sofrimentos e todos os movimentos do teu coração. Do contrário, resistes a Deus, não fazendo aquilo para que te criou e te conserva agora. Então, quando a gente se desvia da vontade de Deus, a gente deixa de operar e de realizar os sonhos que Ele teve quando Ele nos fez e que Ele está planejando para o dia de hoje. Não é pensar lá no amanhã, não, é hoje. O dia de ser santo é hoje. Você não sabe se vai ter o dia de amanhã. Vai valer o que se você morrer amanhã? O dia de hoje. Então, beleza. Que admirável obra! O pó transmudado em luz, a imundícia em pureza, o pecado em santidade, a criatura em seu Criador e o homem em Deus. Obra admirável, repito, mas difícil em si mesma e impossível à natureza abandonada às suas próprias forças. Que farás? De que meios lançarás mão para que chegar possas até onde Deus te chama? Os meios de salvação de todos são conhecidos, acham-se consignados no Evangelho. Explicaram-nos os mestres da vida espiritual, praticaram-nos os santos, e são necessários a todos quantos querem se salvar e conseguir perfeição. Então está tudo aqui. Para praticar estes meios de salvação e santificação, é absolutamente necessária a graça de Deus. E esta graça a todos é concedida, em maior ou menor abundância. Porquanto Deus, embora infinitamente bom, não dá a graça igualmente eficaz a todos. Não dá. Lembra, ele deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para outro. Ele não dá a graça de forma igual. Ele faz a graça conforme a utilização que ele tem de cada peça desse grande quebra-cabeça. Porém, ele dá o suficiente a cada um. Então, o que ele disse pro servo que tinha 5 talentos e transformou em 10, foi a mesma coisa que ele disse pro que tinha 2 e transformou em 4. Servo bom, venha desfrutar do banquete que eu preparei antes mesmo da criação do universo. Então, ele falou a mesma frase pro que tinha 5 e se transformou em 10 e pro que tinha 2 e se transformou em 4. Portanto, para Deus, o fato dele ter dado 5 para um e 2 para outro não faz de você melhor ou pior. Não, você só vai ter mais responsabilidades. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se o que tinha 5 tivesse 2 ali, não estaria, a resposta não seria. Por quê? Porque é para a gente dar frutos, e frutos em abundância. Então, não tem como. Eu ganhei 5 e te trouxe mais um aqui, pai. Não, você não trabalhou. Você guardou os talentos. Por quê? Porque os meus talentos dão frutos. E frutos em abundância. Agora, o que tinha um e enterrou o talento, ele desperdiçou a graça. Ele simplesmente guardou aquele dom que Deus tinha dado e falou, quer saber? Vou ficar de boa aqui, quando esse senhor chegar, eu devolvo esse talento, eu nem queria mesmo.
Porque vai que eu perco esse talento, vai que não dá certo, vai que o pessoal vai ficar rindo de mim. Vou fazer isso nada. Mas Deus te colocou para fazer isso. Você vai ter condições de realizar, porque Ele te dá a graça suficiente. Faça. Vá. Ah, não. Melhor eu ficar aqui comendo, bebendo, descansando, que esse negócio dá muito trabalho. Nó, esse povo para mim é tudo doido. Não, gente. Nosso caminhar aqui é levar todo mundo para Deus. Se a gente recebeu a graça, a gente também tem que levá-la para o outro, para que ela dê frutos. Então, se você nasceu com um dom de desenhar, desenhe coisas que alegrem, que vá trazer para a pessoa uma oportunidade de olhar para o Cristo. Faça para Ele, porque tudo que você tem foi Ele que te deu. Até o fato de você ter acordado hoje, foi Ele que concedeu. Tá bom? Então, aqui ele fala o seguinte: Ele dá o suficiente a cada um. Tudo, portanto, se reduz a descobrirmos meios fáceis de alcançarmos de Deus a graça precisa para sermos santos. E isso é o que te quero ensinar. Digo, pois, que para encontrarmos essa graça de Deus, precisamos encontrar Maria. Por quê? 1. Só Maria encontrou graça diante de Deus, não só para si, mas para cada uma em particular. Os patriarcas e profetas, todos os santos da antiga lei, não puderam encontrar esta graça. 2. Ela deve ao autor de todas as graças, ser e vida. Por isso, chamamo-la de Mãe da Graça. Então, Deus deu a ela a graça. E ela contém toda a graça de Deus. Deus Pai, número 3. Deus Pai, de quem promana como de fonte essencial todo dom perfeito e toda graça, dando-lhe seu Filho, deu-lhe todas as graças, de modo que, como diz São Bernardo, em ele e com ele, a Maria foi dada à vontade de Deus. 4. Deus escolheu-a para tesoureira, econômica e dispensadora de todas as suas graças. Então, Nossa Senhora é a que detém todas as graças de Deus em suas mãos. E aí, o que ela faz? Pelo que todas as graças e dons passam por suas mãos. Em consequência, como diz ainda São Bernardo, ela dá a quem quer, como quer e quanto quer as graças do Eterno Pai, as virtudes de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo. Quem é que te dá os dons do Espírito Santo? Nossa Senhora. Quem é que te entrega as virtudes de Jesus Cristo? Nossa Senhora. Quem é que te dá as graças do Pai? É Nossa Senhora. É ela mesma. É ela que está lá na porta da tesouraria. Quando a gente precisa do dinheiro, a gente vai lá no banco. Não é o banco que é o econômico, é o que guarda o dinheiro? Então, você não tem que ir no banco pegar o dinheiro? Pois é, o banco é a Virgem Maria. Para a graça de Deus, para as virtudes de Jesus e para os dons do Espírito Santo, é a Virgem Maria. 5. Assim como na ordem natural, é preciso que um filho tenha pai e mãe, também na ordem da graça importa que um verdadeiro filho da igreja tenha a Deus por pai e a Maria por sua mãe. E se alguém se gloriar de ter a Deus por pai, não nutrindo em seu coração a ternura de um verdadeiro filho por Maria, é um mentiroso, cujo pai é o demônio. 6. Já que Maria formou a cabeça dos predestinados, que é Jesus Cristo, a ela compete formar os membros desta cabeça. Se são os verdadeiros cristãos, que são os verdadeiros cristãos. Quem quiser ser membro de Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, deve ser formado em Maria, por meio da graça de Jesus Cristo, que nela reside em toda plenitude, para ser comunicada abundantemente aos verdadeiros membros de Jesus Cristo e a seus verdadeiros filhos. 7. Maria recebeu de Deus particular domínio sobre as almas, para alimentá-las e fazê-las crescer em Deus, como a criança aure o alimento de sua mãe, que lhe dá proporcionado à sua fraqueza. Assim, os predestinados obtêm de Maria seu alimento espiritual e toda a sua força. 8. Maria é chamada por Santo Agostinho e é, na verdade, o molde vivo de Deus. Isto é, foi nela que Deus humano se formou, sem perder um só atributo da divindade. E é somente nela que o homem pode ser formado em Deus,
tanto quanto a natureza humana é capaz disso, pela graça divina. Logo, a dificuldade está em sabermos encontrar verdadeiramente Maria, para acharmos a abundância da graça. Sendo Deus o Senhor absoluto, pode comunicar por si mesmo o que ordinariamente só comunica por intermédio de Maria. Entretanto, segundo a ordem normal que a divina sabedoria estabeleceu, ele não se comunica de ordinário aos homens, senão por Maria. Na ordem da graça. Então, ele não se comunica de ordinário aos homens, senão por Maria na ordem da graça. De modo que, como diz Santo Tomás de Aquino, é necessário para subirmos e unirmos a ele, usar no mesmo meio de que ele se serviu para descer até nós, e para fazer-se homem e comunicar-nos as suas graças. O meio, pois, de encontrarmos graça, e graça abundante, é uma verdadeira devoção a Maria. Acabou. É muito lindo. Eu não sei de vocês, gente, mas eu amo isso aqui. É por isso que Nossa Senhora me deu essa missão, porque eu amo isso aqui. Então vamos lá, fazer as nossas orações. As orações desses 12 dias preliminares é o Veni Creator Spiritus e Ave Maristela, que é a oração ao Espírito Santo e a saudação à Nossa Senhora. Beleza? O que vocês acharam? Estão felizes aí? Espero que vocês estejam, assim, esperançosos com essa nova caminhada, tá? Que vocês se nutram de todas as graças que Nossa Senhora derrama sobre a sua vida neste exato momento e que nós possamos fazer dessas duas orações, as orações para continuar nutrindo essas graças sobre nós, tá? Dentro de nós, tá bom? Então vamos lá. Fechem seus olhos, abaixem as cabeças, busquem conectar com Deus, com o Espírito Santo, com a Virgem Maria e se entregar a essas orações com muita devoção, muita piedade. Vinde, ó Santo Espírito, a nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra a seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dai-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.